Você entra na concessionária com a sensação de vitória. Ar-condicionado gelando, vendedor sorrindo, cafezinho e aquele Jeep Compass de R$180 mil brilhando como um troféu. Em 30 minutos você sai com o contrato na mão e com a frase que o Brasil repete como oração: eu mereço, eu trabalhei, agora é meu. Só que não é seu, é do banco. E o preço real não está na etiqueta, está no carnê. Porque no final esse carro de 180 mil vira R$260 mil. O mesmo produto, o mesmo metal, o mesmo volante. Só que você pagou 2 e levou 1. A sociedade te vende essa mentira com verniz de status. Financiar é inteligente, é normal, é assim que todo mundo faz. O sistema agradece. Porque enquanto você acha que está comprando mobilidade, você está assinando uma servidão de fluxo de caixa. E o mais cruel é que isso acontece em silêncio. Não tem sirene, não tem escândalo. Só tem um débito automático todo mês por anos drenando sua liberdade sem pedir licença. Nos próximos 20 minutos eu vou te provar com matemática e com lógica macroeconômica brasileira que esse sonho está custando a sua independência financeira e empurrando a classe média para a mesma armadilha de sempre. Trabalhar muito, possuir pouco e dever sempre. Vamos entender de onde vem esse veneno. O seu carnê de 260 mil não nasce dentro da concessionária. Ele nasce em Brasília e na engenharia financeira do crédito brasileiro. O Brasil tem uma taxa básica, a Selic, que é o preço do dinheiro no curto prazo. Ela existe porque a inflação, medida pelo IPCA e às vezes acelerada por choques capturados no IGPM, precisa ser contida. Quando o Estado gasta demais, quando a dívida cresce, quando o risco fiscal sobe, o Banco Central é obrigado a manter juros altos para segurar expectativas. Isso é o macro. Agora vem o micro. Você, na ponta, pagando o dobro por um carro. O crédito automotivo não é Selic. Ele é Selic mais uma camada de impostos, mais custo de captação, mais inadimplência, mais compulsório, mais burocracia, mais margem, mais spread bancário. O banco capta próximo do CDI, que anda colado na Selic e te empresta muito acima disso. Essa diferença é o pedágio do sistema. E por que essa diferença é tão grande no Brasil? Porque o Estado disputa o dinheiro com você. O governo emite dívida o tempo inteiro, paga juros, suga liquidez e empurra o custo do capital para cima. O setor privado vira refém, a classe média vira garantia. E tem um detalhe político que quase ninguém fala. O carro financia a arrecadação em cadeia. Você paga imposto no combustível, paga imposto na peça, paga imposto no seguro, paga imposto no serviço, paga imposto embutido na própria taxa. O crédito caro não é acidente. Ele organiza poder. Ele transforma o cidadão em pagador recorrente, previsível, domesticado pelo boleto. Você acha que comprou um bem? Na prática, você assinou um contrato que prioriza o banco antes da sua família. E aqui entra o paralelo que dói, mas você precisa encarar. O INSS funciona como um sistema de repartição. Quem trabalha hoje paga quem já se aposentou, com a promessa de que alguém no futuro vai pagar a sua. Isso depende de demografia favorável e de confiança eterna no caixa do Estado. Quando a população envelhece e a conta não fecha, as regras mudam, o benefício perde poder de compra e a promessa vira ajuste. Isso é a lógica de um Ponzi legalizado. O fluxo dos novos sustenta os antigos, até o dia em que a base não cresce o suficiente. Com crédito automotivo é a mesma mentalidade de dependência, você troca soberania por promessa. Agora eu vou te dar a revelação que separa vítima de soberano. Eles querem que você olhe para a parcela, mas o problema real é o juros composto trabalhando contra você. Essa é a big idea. Não é o carro, não é o vendedor, não é o sonho. É o mecanismo invisível que transforma tempo em punição quando você está endividado. O mesmo juros composto que enriquece quem investe em Tesouro Selic, CDB de banco sólido, fundos atrelados ao CDI ou até mesmo uma carteira bem escolhida de FIIs e ações, destrói quem financia. O Brasil é um país onde o dinheiro tem preço alto porque o risco é alto e porque o Estado é pesado. Então o tempo é caro. Se você está do lado do investidor, o tempo te paga. Se você está do lado do financiado, o tempo te cobra. E ele cobra todos os dias, mesmo quando você está dormindo. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia. O juro trabalha 24.
Quando você financia um carro caro, você está fazendo duas apostas ruins ao mesmo tempo. A primeira é achar que sua renda futura é garantida, estável, protegida contra inflação e desemprego. Não está. A segunda é achar que o carro é patrimônio. Não é. Carro é despesa com depreciação. Ele perde valor com o tempo e exige manutenção. Ou seja, você está pagando juros de um ativo que se desmancha. E o grande truque psicológico é que o sistema te entrega o prazer agora e empurra a dor para depois. A assinatura do contrato é rápida, emocionante e socialmente validada. E o custo real vem em parcelas longas, monótonas, cheias de pequenos encargos que ninguém lê. Só que não são pequenos. Somados, viram o seu ano perdido. A partir daqui, eu vou abrir o capô dessa máquina e mostrar a matemática da destruição. Você vai ver porque 180 vira 260. E o que isso rouba de você em 5, 10 e 20 anos. Vamos abrir a conta, sem poesia, como um CFO faria. Você tem um Jeep Compass de 180 mil reais. No carnê ele vira 260 mil. Essa diferença de 80 mil reais não é detalhe. É o preço da sua pressa. O sistema te vende o carro, mas o que ele realmente vende é tempo financiado. E tempo no Brasil tem juros altos. Comece pelo básico. 260 mil menos 180 mil dá 80 mil reais de custo financeiro direto. 80 mil. Isso é mais do que muita gente consegue juntar em anos. Só que aqui você entrega isso ao banco como se fosse taxa de serviço, como se fosse inevitável. Não é inevitável, é escolha. E escolha ruim. Agora vamos traduzir esse veneno em números mensais, porque é aí que o cérebro entende. Se esse carnê foi feito em 48 meses, que é um prazo comum, você está falando de 260 mil dividido por 48. Dá cerca de R$ 5.416 por mês. A sua vida vira isso. 5 mil e pouco saindo todo mês, faça sol ou faça chuva. E para que 180 mil virem essa prestação por 48 meses, a taxa implícita do contrato fica perto de 1,6% ao mês. Parece pequeno quando o vendedor fala. 1,6%, quase nada, ele diz. Só que o seu salário não cresce 1,6% ao mês. O IPCA não para te esperar. E o juro composto não tem piedade. Agora conecta com o macro. Você abre o noticiário e vê Selic em 2 dígitos, CDI andando colado na Selic. O banco capta dinheiro próximo desse custo. Se o CDI tiver, por exemplo, perto de 0,9% ao mês e ele te empresta a 1,6% ao mês, ele está colocando uma diferença de aproximadamente 0,7% ao mês em cima do dinheiro. Você acha que é só 0,7%? Multiplica isso por 48 meses com juros sobre juros e você descobre por que seu carro custa 80 mil a mais. Esse spread é o imposto invisível da intermediação num país com risco fiscal alto, inadimplência alta, burocracia alta e um Estado que suga liquidez o tempo inteiro. Você não está financiando só o carro, você está financiando o custo do Brasil. Agora vem a parte que a classe média finge que não existe: imposto e depreciação. Carro no Brasil já nasce caro porque vem carregado de tributos na cadeia. Você paga imposto embutido no preço do veículo e depois continua pagando imposto no combustível, no seguro, na manutenção, no licenciamento. Mesmo sem cravar uma alíquota exata, dá para falar com honestidade intelectual. Uma fatia enorme do preço de um carro novo é carga tributária e custos regulatórios. Se você assumir de forma conservadora que algo como 1/3 do preço está nessa camada, você está falando de 60 mil reais dentro daqueles 180 mil que não viram patrimônio, viram arrecadação e custo de sistema, e aí você ainda paga juros sobre isso porque o banco não financia o carro, ele financia o preço final inchado. Você paga juros até sobre imposto. Isso é uma humilhação matemática. E agora a depreciação, que é a punhalada final. Carro é ativo que perde valor com o tempo. Vamos ser realistas. Um SUV desse porte pode perder algo como 12% no primeiro ano, depois 10%, depois 8%, depois 7%. Em 4 anos, você está com um bem que pode estar valendo perto de 120 mil reais. Ou seja, ao final do financiamento, você pode ter pago 260 mil por um objeto que o mercado precifica perto de 120 mil. Você pagou 260 para terminar com 120. A diferença não evaporou. Ela foi para o banco, para impostos, para custos e para o privilégio de dirigir agora em vez de construir patrimônio. Agora entra a projeção macabra, porque
a destruição não é só os 80 mil de juros. O crime maior é o que esses 80 mil poderiam virar se estivessem do seu lado, trabalhando em tesouro direto, em um bom CDB atrelado ao CDI, em uma carteira disciplinada. Vamos colocar um número plausível para uma taxa mensal ligada ao CDI em período de Selic alta, algo como 0,9% ao mês. 0,9% ao mês dá por volta de 11,5% ao ano nominal. Não é promessa de milagre, é o básico do Brasil quando o juro está alto. Se em vez de entregar 80 mil ao banco, você tivesse esses 80 mil investidos a 0,9% ao mês, em 10 anos esse valor vira aproximadamente 234 mil reais. Não porque você trabalhou mais, mas porque o tempo trabalhou para você. Em 20 anos, esse mesmo 80 mil vira perto de 687 mil reais. Esse é o tamanho do roubo invisível. Você acha que está perdendo 80 mil, mas na verdade está queimando uma semente que poderia virar quase 700 mil com disciplina e tempo. E agora o custo de oportunidade mais brutal de todos, aquele que separa a vida da vítima da vida do soberano. Repara no que você está fazendo quando assina um carnê de 5.400 por mês. Você está assumindo que você consegue pagar esse valor por 4 anos sem interrupção e sem perder o emprego, sem adoecer, sem ter um filho que exige mais gasto, sem ter aluguel subindo, sem ter escola subindo, sem ter IPCA mordendo o supermercado. Você está amarrando seu fluxo de caixa num país que não dá previsibilidade. Isso é suicídio financeiro disfarçado de conquista. Agora faz o exercício inverso. Imagine que você pega essa mesma prestação, 5.400 por mês, e em vez de mandar para o banco, manda para um investimento conservador atrelado ao CDI, mantendo a disciplina por 48 meses. Com 0,9% ao mês, ao final de 4 anos, você acumula algo em torno de 323 mil reais. 323 mil. Isso é o que o soberano faz. Ele transforma a prestação em patrimônio. Ele compra o direito de escolha. E eu vou deixar isso ainda mais claro com um contraste que dói. A vítima entra no ciclo do carro financiado como se fosse destino. Ela paga 48 meses, troca de carro, entra em outro contrato, porque todo mundo faz. Em 20 anos, ela repete esse ciclo 5 vezes. Mesmo que o custo financeiro por ciclo fosse só 80 mil, ela torraria 400 mil reais só em juros e custos de financiamento ao longo da vida adulta. E isso sem contar que os carros vão ficando mais caros, porque o IPCA corrói o real e o câmbio empurra preço de peça e de veículo. A Selic sobe quando o fiscal piora, o crédito encarece e o ciclo fica mais cruel. A vítima acha que está subindo de padrão. Na prática, ela está sendo mantida no mesmo lugar, pagando pedágio para o sistema. O soberano faz o oposto. Ele entende que carro é consumo. Ele compra o que cabe à vista, ou com prazo curtíssimo, ou compra usado com depreciação já realizada e dirige sem pagar juros longos. Ele usa a Selic e o CDI como aliados, não como inimigos. Ele constrói reserva em Tesouro Selic para não virar refém de emergência. Ele usa FIIs e ações como parte de uma estratégia de longo prazo, quando já tem base, porque quer renda e quer proteção contra a perda de poder de compra. Ele entende que dólar não é aposta, é hedge em país instável. E, principalmente, ele não conta com o INSS como pilar. Porque o INSS é um sistema de repartição pressionado pela demografia, que depende do fluxo dos novos para pagar os antigos, e quando o fluxo não sustenta, o Estado muda a regra, empurra a idade, reduz benefício real. Isso é um Ponzi legalizado na lógica, mesmo que tenha carimbo oficial. O soberano não terceiriza futuro para um caixa político. O mecanismo do financiamento é simples e perverso. Você troca a liberdade futura por conforto imediato. E no Brasil, com juros altos, inflação te cutucando o tempo inteiro, esse tipo de troca quase sempre termina do mesmo jeito. Você trabalha para pagar o passado, não para construir o futuro. O JIP não é o problema. O problema é a matemática do contrato e o seu hábito de aceitar o preço do dinheiro como se fosse normal. Agora vamos olhar para frente, porque a classe média brasileira adora fingir que o futuro vai ser uma repetição confortável do presente. Não vai. O Brasil é um país onde o risco fiscal nunca dorme. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa se financiar. Ele emite dívida. Para essa dívida ser comprada, o mercado exige remuneração. Isso pressiona juros, pressiona o custo do crédito e coloca a Selic como um termômetro permanente de ansiedade. E quando a inflação ameaça sair do controle, o Banco Central responde com juros altos para não perder a âncora. Essa dinâmica, ela não é teórica.
ela aparece na sua vida como prestação cara, como supermercado mais caro, como seguro mais caro, como combustível mais caro. Se você ignorar a Big Idea e continuar financiando o consumo em juros altos, seu futuro é previsível e por isso é trágico. Você vai entrar na década dos 40 anos com renda mais alta, sim, mas com compromissos ainda maiores. Porque o padrão de consumo sobe mais rápido do que a renda e o crédito é a ponte que te faz atravessar para o lado errado. A cada ciclo de financiamento, você reduz sua capacidade de construir reserva. Sem reserva, qualquer choque vira emergência. Qualquer demissão vira pânico. Qualquer doença vira dívida. E o sistema é especialista em capturar esse pânico com mais crédito, mais parcelamento, mais rolagem. Você vira um refém, elegante, bem vestido, com carro bom na garagem, mas com o pescoço preso no boleto. O cenário macro brasileiro tende a piorar para quem vive de salário e dívida, porque a demografia empurra o INSS para uma conta mais pesada. Menos gente trabalhando para sustentar mais gente recebendo. Isso significa pressão por aumento de contribuição, mudanças de regras, idade mínima mais dura, benefícios com menos poder de compra. E enquanto isso, a inflação não pede desculpa. O IPCA corrói silenciosamente, mesmo quando ele está controlado, ele ainda come. O IGPM pode disparar em certos ciclos e contaminar aluguel, contratos e custos. E a classe média, que tem renda, mas não tem patrimônio, sofre mais porque ela paga a conta sem ter como repassar preço. Agora, olha o outro caminho. Se você agir, você muda o desfecho. Agir aqui não é frase bonita, é engenharia de vida. É parar de comprar passivo com juro alto e começar a comprar ativos com disciplina. Quem tem reserva em Tesouro Selic não precisa ajoelhar para cartão quando acontece um imprevisto. Quem acumula CDI de forma consistente constrói um colchão que compra tempo. E tempo é o ativo mais valioso. Quem constrói uma carteira que combina renda fixa com risco controlado em ações e FIIs, no ritmo certo, começa a criar renda que não depende de salário. E quem entende que depender exclusivamente do INSS é apostar a velhice em um caixa político, se organiza para ter previdência privada com critério ou patrimônio que gere renda em vez de promessa. O futuro inevitável do Brasil é este. Ou você aprende a jogar com a Selic e com a inflação, ou você vira estatística do crédito caro. Não existe neutralidade. O sistema não deixa você em paz. Ele te empurra para consumir agora e pagar depois. Se você não tiver uma estratégia, a estratégia será imposta a você. E ela é simples. Você trabalha, o banco lucra, o Estado arrecada e você envelhece com medo. Agora, eu vou destruir as desculpas, porque é aqui que a classe média se sabota com frases bonitas. A primeira desculpa é eu preciso do carro. Você não precisa do carro que destrói seu fluxo de caixa. Você precisa de mobilidade. Mobilidade pode ser resolvida de várias formas. O que você está defendendo não é necessidade, é vaidade embrulhada em racionalização. Se o carro é ferramenta de trabalho, ótimo, trate como ferramenta, custo mínimo para cumprir função. Se é status, então você está pagando imposto psicológico para parecer mais rico do que é. E o sistema adora isso, porque gente que compra aparência vira escravo perfeito do carnê. A segunda desculpa é, mas eu não tenho dinheiro à vista. Pois é exatamente por isso que você não pode assinar um financiamento longo e caro. O financiamento não resolve a falta de dinheiro. Ele transforma a falta de dinheiro em falta de liberdade. A pessoa sem reserva que assume prestação alta está apostando a própria estabilidade num país instável. Isso não é coragem, é imprudência matemática. Se você não consegue juntar hoje, financiar, só garante que você continuará não conseguindo juntar, porque você sequestra sua capacidade de poupança por anos. A terceira desculpa é, mas a parcela cabe. Essa é a frase favorita do vendedor e a frase mais burra da vida financeira. Caber não significa fazer sentido. Caber significa apenas que hoje você ainda não colapsou. A pergunta correta é, essa parcela impede você de construir patrimônio? Se impede, ela está te empobrecendo mesmo, cabendo. O país está cheio de gente que paga tudo em dia e mesmo assim termina a década sem ativos. Pagador perfeito, pobre perfeito. A quarta desculpa é melhor financiar do que esperar, porque tudo sobe. Sim, tudo sobe, porque o real perde poder de compra e porque o custo do Brasil é alto. Mas esse argumento só vale se você tiver uma taxa de financiamento que seja inferior ao retorno seguro que você conseguiria com o dinheiro.
No Brasil, na maior parte do tempo, o crédito automotivo cobra bem mais do que o CDI te paga líquido, especialmente depois de impostos. Ou seja, financiar não é proteção contra a inflação, é pagar caro para antecipar consumo. E consumo antecipado em juro alto é exatamente o mecanismo que te prende. A quinta desculpa é o governo vai melhorar, vai baixar juros, vai ajudar. Essa é a ilusão mais perigosa. O governo não é seu pai. O governo é um aparato que precisa arrecadar e se financiar. Quando ele ajuda, ele escolhe grupos e empurra custo para o resto. E na hora de apertar, ele sempre aperta quem é formal, quem paga imposto, quem não pode fugir. Esperar salvação estatal é suicídio financeiro lento. É o mesmo erro de quem confia no INSS como plano de vida. O INSS depende de fluxo futuro de contribuintes e de decisões políticas. Isso não é ativo, isso é promessa. E promessa não paga mercado nem plano de saúde. A verdade é simples. Você não precisa ser rico para parar de fazer besteira, cara. Você precisa ser disciplinado. Disciplina é dizer não para o carro que te escraviza e sim para o plano que te liberta. É trocar a dopamina do agora pela soberania do depois. O sistema vai tentar te chamar de exagerado, de radical, de chato. Ótimo. Ser chato financeiramente é como você fica livre. Então aqui está o veredito, sem anestesia. Existem dois caminhos e você já está em um deles. O primeiro caminho é o da vítima elegante. Você financia o carro de 180 mil e paga 260 mil. Você repete o ciclo, troca de carro, troca de dívida, mantém a prestação como parte fixa da sua identidade, você trabalha para sustentar o passado, você vive com a sensação de que nunca sobra e quando o tempo passa você descobre que o patrimônio que deveria proteger sua família não existe. Aí você olha para o INSS como tábua de salvação, justamente quando o sistema de repartição está pressionado, com regras mudando, benefício perdendo poder de compra e o Estado te lembrando que promessa política não é contrato com a realidade. Esse caminho termina em independência. O segundo caminho é o do soberano. O soberano entende que juros compostos são uma arma. Ele decide estar do lado de quem recebe juros, não do lado de quem paga. Ele se recusa a transformar vaidade em boleto. Ele compra o carro que faz sentido, não o carro que impressiona. Ele trata a Selic e o CDI como aliados táticos, reserva em Tesouro Selic para nunca ajoelhar diante de imprevistos, renda fixa bem escolhida para acumular com constância e, no tempo certo, exposição a ativos de longo prazo como ações e FIIs para construir renda e proteção contra a corrosão do IPCA. Ele entende que o dólar é hedge, não loteria. E ele entende que depender do INSS como pilar central é aceitar a lógica de um Ponzi legalizado, sustentado pelo fluxo dos novos para pagar os antigos, vulnerável à demografia, à decisão política. Então ele constrói alternativas. Agora, a ordem de ação clara e executável. Se você está com financiamento caro ou prestes a assinar um, você vai fazer o seguinte, você vai comparar no papel o custo total do carnê com o custo total de comprar um carro mais simples à vista ou com prazo curto e vai calcular quanto você consegue direcionar por mês para investimento atrelado ao CDI. Se a diferença mensal não for virada em aporte automático, você não entendeu nada. Porque a liberdade não vem de evitar a dívida, ela vem de transformar a parcela em patrimônio. Se você insiste em dirigir um carro que te cobra 5 mil por mês, então você está declarando que prefere aparência à soberania. E eu não respeito isso. Escolha hoje de que lado você está, do lado do banco pagando juros compostos ou do lado do investidor recebendo juros compostos. O sistema foi desenhado para te empurrar para o primeiro. Você só vence se tiver disciplina para escolher o segundo. Inscreva-se para se alistar no exército dos que protegem o próprio patrimônio. Não seja mais uma vítima estatística.